Tá bom, cara. Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a professora Maria Constança Pérez Pissarra, da PUC de São Paulo. É um prazer recebê-la aqui e a gente vai conversar sobre alguns assuntos, especialmente relacionados ao Rousseau, né, que é o autor que ela mais trabalhou, né? E então já vou pedir para ela, se quiser, enfim, falar como que chegou nesse autor, contar um pouco aí quais os interesses principais, né, que a levaram ao estudo do Rousseau. E agradecendo já a sua presença aqui. Bom dia, Maria, tudo bom? Bom dia, Caio. Eu que agradeço o convite e falar sobre o Rousseau, não é? É sempre uma ótima oportunidade, né? Enfim, eu cheguei ao Rousseau, digamos que acho que houve duas coisas interessantes, né? Primeiro, eu pensei em um outro tema de pesquisa, né? Mas o Rousseau, e comecei mesmo a ler algumas coisas, a trabalhar um pouco, mas o Rousseau me chamava a atenção, talvez até por praticamente não tê-lo lido, curiosamente foi isso, né? No colégio, já que às vezes a ideia que foi passada, enfim, era um autor meio importante e tudo mais, mas um pouco perigoso, umas ideias um pouco radicais e tal. Bom, eu não era lá uma aluna muito radical, mas fiquei muito interessada por essa questão, né? E mais tarde, eu já na universidade, na USP, quando eu fiz a minha graduação, fui me interessando, fui vendo algumas coisas, mas nem Bento Prado estava no Brasil, não é? Ainda, estava voltando, mas para a PUC, por acaso, e o Salinas estava, eram as duas, né, os dois professores referência sobre a obra do Jean-Jacques Rousseau, mas o Salinas eu cheguei a me matricular duas ou três vezes em disciplinas dele, mas por razões ou de mudanças na própria, enfim, na própria organização do departamento, depois houve um problema de saúde também, enfim, nunca fui aluna dele. E acho que essa vontade, né, de ler esse autor e de me aprofundar nele foi crescendo. E o contato, curiosamente, foi dessa maneira, foi meio que ao acaso, né? Eu comecei a lê-lo e, enfim, havia ali uma afirmação que me chamou muita atenção, né? Sem igualdade não é possível a liberdade. Então, essa foi uma relação que, para mim, de início chamou, como eu te disse, né? Quer dizer, chamou a minha atenção e eu dizia, bom, mas como é que será possível isso, né? Afinal, como é que é possível essa igualdade, né? E foi por aí. Bom, fui acalentando um pouco essa ideia, mas nada muito organizado. Mas quando eu vou para o mestrado, o professor Bento Prado já estava então no Brasil, então eu fui para a PUC, atrás dele, literalmente atrás dele, para poder fazer o meu mestrado, e assim foi, não é? E depois voltei no doutorado para a USP, quando ele também já lá estava. Não é? Então, a minha atração, o meu interesse para o Rousseau foi um pouco, a princípio, não muito bem definido, porque eu não tinha lido praticamente nada, ou muito pouca coisa, não é? E o que eu havia lido, né, no colégio, um pouco do Emílio, mas este Emílio sempre de um texto como se fosse ali um manual de pedagogia a ser posto em prática, quer dizer, nada da leitura que de fato, não é, o Emílio demanda, ou que, enfim, de uma perspectiva filosófica e das obras do pensamento Rousseau, não é possível fazê-lo. Então, foi por aí, e até hoje, acho que essa é a ideia de fato marcante, não é? Quer dizer, essa afirmação dele de que não é possível haver liberdade se não há igualdade, não é? Quer dizer, essa afirmação dele no segundo discurso, que a desigualdade foi uma invenção humana, não é? E, portanto, todo o processo de sociabilidade resulta disto, não é?
ao mesmo tempo é necessário, né, para dar, digamos, validade, né, a essa desigualdade, é certamente a ideia central que marca o meu interesse por ele. Uhum. Uma questão que eu já pensei aqui sobre, você falou da questão da história, né? O Rousseau talvez seja um dos primeiros grandes autores que coloca essa questão em termos históricos. Você fala da questão da desigualdade é construída pelo homem, né? E depois dele vão surgir diversos outros autores que vão tentar aprofundar essa crítica histórica do progresso, né? Como que você explicaria melhor, assim, de uma forma até introdutória, esse tema no Rousseau e essa questão dessa originalidade dele, de ter colocado isso em termos históricos, essa desigualdade que existe entre os homens, né, ser construída pelo próprio homem? Sim, então, acho que duas coisas também, ou dois, que é necessário chamar a atenção. Bom, embora ele se refira quando ele diz lá que a história da humanidade é esta, é a história da desigualdade, é importante ressaltar que em nenhum dos textos, nem no primeiro discurso, nem no segundo, que de fato, né, é o discurso sobre a origem da desigualdade, Rousseau não tem um olhar de historiador, né? Quer dizer, não é como historiador que ele faz isso, como se ele voltasse, né, aos primórdios né, da história humana e fosse ali tentando levantar, não é, momentos, passagens, sequências e dizer, bom, então isso aconteceu, não é? Então certamente não há como, não é, localizar isto que ele chama que foi esse momento em que alguém, não é, disse, isto aqui é meu, e o tomou para si, e esse foi o primeiro grande momento da desigualdade. Então, não há como fazer isso, não há como voltar no tempo e estabelecer este momento, claro, não é? Mas também não se trata disso. A questão para ele é exatamente discutir aquilo que, como você sabe, não é? Esse texto foi escrito em meio a um concurso que houve na Academia de Dijon, e o tema da academia era exatamente este: a desigualdade entre os homens, ela é natural ou ela é artificial? E Rousseau vai dizer que ela é artificial, ou seja, né, dizer, é o próprio processo de sociabilidade, né, nesse sentido, é isto que, e é aí que está o paradoxo humano, né, porque é neste processo de interação e que, de fato, não só a própria linguagem, o desenvolvimento daquilo que, não é, antes eram as paixões, passamos aos sentimentos, aquilo que a princípio foram sons, talvez, não é, dispersos, mas depois a linguagem, são essas, digamos, é o processo de sociabilidade que permite, né, de fato, digamos, essa consolidação do homem como ser humano. Né? Ora, só que o Rousseau chama atenção que, ao mesmo tempo, isto, né, implica no quê? Implica nessa desnaturação, ou seja, quanto mais o homem caminha, não é, neste processo da sociedade, da cultura, mais ele se distancia da sua condição natural. E não se distancia cronologicamente, mas se distancia disto que é para ele, não é? Quer dizer, este equilíbrio, de certa maneira. O homem natural estava muito mais equilibrado, né, nas suas possibilidades do que este homem da sociedade. Ora, só que o paradoxo está exatamente aí, não é? Quer dizer, quanto mais nós avançamos, tanto mais nos distanciamos. Então, aquilo que o século XVIII tanto defendia, não é? Quer dizer, a importância do progresso, e aí sim este progresso que ao longo da história humana não só transformou este homem das origens naquilo que é o homem como nós o conhecemos, não é? E, portanto, o progresso traz sempre este tom de um avanço, ele traz sempre esta perspectiva, é um passo adiante, é um passo à frente, somos hoje mais civilizados, mais desenvolvidos do que éramos há 100 anos atrás, há 3 séculos, há 5, que seja. E o século XVIII, claro, o pensamento iluminista
afirma isso de forma extraordinária e absoluta. Não é? Quer dizer, é pela razão, e tão somente pela razão, que nós avançamos. E, portanto, quanto mais avançamos, não é? na ciência, nas suas descobertas, naquilo que enfim, cada nova etapa se conquista, mais este progresso é positivo e ele será sempre positivo, não é? no entendimento 18, porque ele nos distancia daquilo que seria a barbárie, daquilo que seria, de alguma forma, estes tempos anteriores, não é? que tem, enfim, que ainda tinham um conhecimento relativo. Não é claro que aquilo que seria, digamos, um passado mais distante, mas sempre nesse sentido, de que as épocas anteriores são sempre inferiores àquelas posteriores. Ora, Rousseau vai discordar disso. Né? Quer dizer, acho que o sedutor do pensamento rousseauiano é exatamente isso, quando ele diz, não, calma lá, não é bem assim. Não é? Quer dizer, este progresso, para ele, a técnica é fundamental, não é? Ou seja, o homem que, como diz ele lá no discurso, dotado desta curiosidade, desta perfectibilidade, não é? Desta, a expressão que ele usa, desta capacidade humana de fazer, transformar, modificar a natureza, sim. Por outro lado, será que o resultado disto é sempre positivo? Não para o Rousseau, não é? Por quê? Porque este mesmo processo que avança, ele também traz contradições, não é? Ou seja, pensando em um exemplo, não é? Quer dizer, aquilo que muitas vezes é o uso de um determinado componente químico, ele pode ser importante para a descoberta de um medicamento, por exemplo, não é? Para a cura de uma doença, ele pode ser importante para a fabricação de um armamento, não é? Que pode ter como finalidade destruir, não é? Centenas e centenas de vidas. Então, a questão é que o uso que se fará disto é um uso que, não é? Ele não é sempre positivo e sempre visando, não é? Que existe benefício que o progresso pode trazer. Então, é aí que ele chama a atenção desta questão, não é? Quer dizer, então, a técnica, realmente, o avanço, o aprimoramento dela, permitiu ao homem sair, talvez, dos primórdios da sua origem e chegar ao que é o homem, o que nós chamamos de homem civilizado hoje, que ele já chamava no século XVIII. Mas isto significou, ao mesmo tempo, esta invenção da desigualdade, na medida em que, e aí está a diferença do pensamento dele, não é? Quer dizer, esta posse, não é, de algo, não é, que alguém tomou para si e fez seu, não é? E a isto ele chama exatamente dessa noção de propriedade privada, requereu, portanto, a invenção de leis, de governos, não é? Enfim, de todo um aparato, não é? Que vamos aí chamar do Estado, que justificasse tudo isso. Então, enquanto os outros autores estão dizendo, bom, mas o Estado de Direito é o Estado de liberdade e de igualdade, o Rousseau não está dizendo a mesma coisa, né? Ele está dizendo que esse Estado de Direito é o Estado, enfim, que se faz necessário a manutenção, consolidação e ampliação dessa desigualdade. Enfim, acho que é um pouco isso. Se você puder, assim, até para os alunos que estudam essa questão política, né? A gente costuma, até os manuais e tudo, costumam colocar o Rousseau em meio a outros autores que se chamam contratualistas, né? Então, aqueles que pensam a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade a partir de um contrato, né? Se você puder situar como que o Rousseau concebe a diferença dele, né, com relação a, por exemplo, o Thomas Hobbes ou o John Locke, nessa passagem do estado de natureza, onde é que está também a forma original que ele interpreta o que é o próprio estado de natureza e como que ele pensa essa passagem, né, para o estado de sociedade? Sim, então, aí é outro ponto, você tem razão, é outro ponto de diferença, né, entre o Rousseau e esses autores. E no entendimento do Rousseau, ambos, embora
Claro, há definições ali, enfim, distintas, tanto no Hobbes quanto no Locke, sobre o contrato social, mas da perspectiva do Rousseau, há um ponto que os une, que é a questão da representação. E é contra ela que o Rousseau também se põe. Não é? Então, essa ideia de contrato que nós temos no Hobbes, não é? De que todos cedem, não é? E depositam nas mãos do soberano digamos, não só o direito, mas a capacidade de se regularem, de se autorregularem, que é passada ao soberano. O John Locke falará dessa representação. Então, ali no Hobbes, nós temos a representação de Locke. É claro que o Locke já tem uma crítica muito mais presente, não é, a esse Estado absolutista, hobbesiano, e dirá, bom, então aquilo que é de alguma forma escolhido, não é, decidido pela maioria, não é, que é exatamente a noção que nós temos ainda hoje, essa ideia de representação, não é? Então, a maioria escolhe, vota, delibera. Uma vez escolhidos os representantes, cabe a eles, né, no entendimento do Locke, divididos em dois poderes, legislativo e executivo, então, os que farão as leis debaterão, proporão, né, e encaminharão ao executivo para a aplicação. Ora, o Rousseau faz a seguinte pergunta, né? Que diferença há entre estes dois em relação à representação? Diz ele, olha, só se for de número, mas a definição do contrato, né, como representativo é a mesma, né? E é aí que ele entende que esta representação, claro, ela é totalmente, digamos, ela está totalmente de acordo, e é ela que, de fato, na crítica do Rousseau, está ao lado da questão da desigualdade, né? Porque, enfim, a maior parte, ou aquele que é o mais forte, ou o que seja, é este que, no entendimento dele, será sempre capaz, né, de ter as leis, os governos, as decisões a seu favor. Olha, então, a crítica do Rousseau, veja, a perspectiva dele é dizer, é necessário mudar esse contrato, né? E é aí que nós temos uma outra concepção de contrato, por isso que dizer ele é um contratualista como os outros, é preciso ter um certo cuidado, que não é a mesma concepção de contrato, né? Tanto que ele nos fala de um verdadeiro pacto social. E o que é isto? É isso que ele define ali no capítulo 6, né, do contrato social, do livro 1 do contrato social, quando ele diz que este pacto foi um pacto que, no entendimento dele, deve ser um pacto de participação, né? Quer dizer, todos se associam e, de alguma maneira, todos participam, né? Então, ele parte desta noção de, embora ele concorde, não é que concorde, ele retome a noção de soberania com as características que o Hobbes já apresentava, da sua unidade, não é? Ela é una, não deve, não é, ser delegada, aí diz o Hobbes, bom, uma única vez, não é? E quando se escolhe o soberano, olha, e mesmo Locke pensa nessa unidade, embora com a divisão dos poderes, né? Ainda 2 poderes, não 3 ainda, né? Mas, de qualquer maneira, ele entende que os dois trabalham associados, então daria uma unidade. Não, o Rousseau aprofunda mais essa questão da unidade para dizer, não, essa unidade só se mantém se, de fato, o poder não for dividido. Não é? Essa soberania é, de fato, uma soberania que está em todos aqueles que ali estão. Então, ele parte de uma ideia de imanência da soberania que nós não temos nos outros, né? Então, e aí sim, este poder está no povo e por ele deve ser exercido, né? Então, este contrato é um contrato de participação, o que significa que, ao mesmo tempo, né, nós somos, enquanto sociedade soberana, não é? É essa sociedade que faz as leis e deve, de alguma forma, garantir a sua aplicação. Quer dizer, a crítica principal do Rousseau, talvez pensando aí com um exemplo, é que, bom, se nós escolhemos um representante, o representante pode sempre voltar atrás. O representante pode mudar
o seu caminho de atuação, né? Quer dizer, eu sempre, essa afirmação sempre me faz pensar alguma coisa assim, elegemos alguém que pertence a um determinado partido, né? Que tem ali determinadas convicções, com as quais nós concordamos enquanto eleitores e votamos nele. Muito bem. Só que depois de 6 meses, 1 ano, 1 mês, não importa, não é quanto, este nosso antigo candidato, não é, aí já no exercício, não é, enquanto deputado, vereador, senador, isso não importa, a questão não é nem da forma de governo, não é? Uma vez nomeado, uma vez já ali pertencendo ao parlamento, olha, o que o impede nisto que nós conhecemos tão bem, não é? Acordos que enfim, que ocorrem, interesses, não é, que muitas vezes são escusos, e talvez na maior parte das vezes sejam mesmo escusos, não é? E que ficam, não é? Por vezes, claro, mas nem tanto, não é? Ou talvez para algumas pessoas, não é? Mas, enfim, há sempre uma possibilidade de justificar. Houve ali determinados interesses que podem até ser transformados, né, retoricamente em coisas positivas, em decisões positivas, mas, enfim, este candidato que se identificava com uma determinada plataforma, ele passa a atuar no sentido totalmente oposto. E nós, eleitores, não nos sobra muita alternativa a não ser assistir a isso, né? E esse é o ponto central para o Rousseau, quer dizer, como é possível que nós, de fato, participemos do poder soberano, né, desta soberania de que se fala, sem que nós tenhamos, enquanto membros deste soberano, uma atuação presente. Claro que ele reconhece aí a dificuldade disso, é evidente, né? Mas o que ele está dizendo é que o verdadeiro pacto é aquele que é um pacto de participação e não de representação, né? Porque isso terá como consequência leis que certamente são leis pensadas muito mais a partir desta participação do que da representação, que acaba sendo, ela sim, o direito do mais forte instituído para o Rousseau. Por isso ele vai dizer, olha, seja a representação de um, como quer o Hobbes, seja de vários, como quer o Locke, no fundo, digamos, o ponto de contradição, ele está posto, né? Quer dizer, e essa representação é daquele que terá mais força, e não de uma sociedade soberana, né? Então, me parece que a diferença na questão do contrato é basicamente essa para ele, né? Quer dizer, ele já é uma crise deste contratualismo, né? Professor, se você quiser falar um pouco sobre a recepção do Rousseau no Brasil, você falou de dois professores que foram muito importantes, né? Que são o Bento Prado e o Salinas, né? E me parece que a forma como cada um deles leu Rousseau tem pontos de contato e tem também temas que cada um deles priorizou nesse autor, né? E dali para frente, hoje já tem um campo de estudos, né, sobre o Rousseau no Brasil. Como que, se você puder falar um pouco sobre isso também, a recepção do Rousseau nesses dois autores, e depois de lá para cá, como que está o campo de estudos no Rousseau? Sim, eu acho que o pensamento do Rousseau, claro que nós já o encontramos ali em autores até mesmo no século XVIII, né? Mas ainda digamos, não naquilo que nós vamos chamar mesmo da recepção mais filosófica das suas ideias. Em 2012, quando eu organizei junto com 2 colegas da USP, a professora Maria das Graças e o professor Luiz Franklin de Matos, os 300 anos do Rousseau, nós tivemos um encontro com o professor Antônio Cândido, e para convidá-lo, e para conversar um pouco com ele, e ele dizia isso, não é? Que havia um poeta, ali no século XVIII, que já muito influenciado, não é? Pelo pensamento Rousseau. Bom, lá ele fez algumas referências, me emprestou um livro, não é, que ele inclusive tinha, e a questão toda era, bom, afinal, quem é este poeta? Que era
ele era, na verdade, um religioso, né? E um religioso que depois, enfim, ao longo dos seus estudos, acaba sendo também proibido, mas retoma, né? Retoma isso que, de alguma forma, chegou um pouco aqui. Né? Quer dizer, exatamente essa discussão do discurso sobre a origem da desigualdade, a questão da desigualdade. Né? Quer dizer, o que seria isso, o que seria essa ideia da propriedade, do que se tratava. Né? Mas ainda é uma discussão, digamos, mais geral, mas já chama atenção. No século XIX, nós temos depois, talvez ainda, ou no final do XVIII, uma presença do Emílio, mas este Emílio também, não é? Que era interessante que as moças o lessem antes de se casarem, antes de se tornarem mães, não é? Porque ele falava ali um pouco desde a criança, dos primeiros tempos, tudo mais. A Nova Heloísa, que muitas vezes eram assim, algumas das cartas, nem todas, né? As cartas, digamos, mais reveladoras do amor da Heloísa e do Saint-Pré. Bom, e assim foi, né? Eu acho que um pouco a presença do Rousseau. Mas é exatamente com o curso de filosofia, quando da missão francesa e depois o curso de filosofia ali se inicia na USP, que nós começamos a ter uma leitura que, a princípio, né, também não que ela tenha sido feita só no departamento de filosofia, mas, digamos, ali há duas presenças extremamente importantes, né? Do Bento Prado Júnior e, logo seguido, o próprio Luiz Roberto Salinas Fortes, né? Lamentavelmente, os dois atingidos aí por todo o processo, né, da Revolução de 64, tiveram que deixar o país, o que nos deixou um pouco órfãos, digamos assim, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eles já deixaram ali algumas provocações. E é evidente que nós temos aí, depois, com uma primeira geração e a continuação dela, não é, até hoje, na formação de rousseauistas. Mas para dizer que, em termos digamos, da produção de algo, não é, seja do Bento Prado, não é, que estava muito interessado ali toda a análise que ele faz, o ensaio sobre a origem das línguas, a questão da linguagem, um Salinas que, de fato, não é, no Rousseau da teoria prática, mais tarde o paradoxo dos espetáculos, em que essa questão política, em que essa teatralidade da política, não é, este lugar do poder, este palco do poder, não é, o interessa, e que são textos ou pesquisas, digamos, são mais do que textos, totalmente, quer dizer, elas são complementares, por mais, não é, separadas, autônomas que sejam, mas elas se complementam nesse sentido, né? Consolidou-se ali um arcabouço já de uma reflexão sobre Rousseau, não é? Que criaria dali para frente, sim, uma quantidade, digamos, de herdeiros e de estudiosos posteriores. Né? E eu diria que isto teve momentos, teve altos e baixos, né? E depois, mas principalmente eu viria um marco, né? Que eu acho que hoje tem uma presença bem significativa, principalmente de grupos de estudo. Né? E isso eu gostaria de pontuar mais. Então, quando, eu acho que já o professor Alain Gros-Richard, que presidiu até, salvo engano meu, acho que até o ano passado, retrasado, a Sociedade Jean-Jacques Rousseau, hoje ele ainda faz parte dela, mas afastado da presidência, então ele veio ao Brasil, ele já tinha vindo antes, ele era amigo do Bento Prado Júnior, alguém também com formação psicanalítica, portanto, também, né, uma presença aqui em estudos psicanalíticos, mas principalmente ali a partir de 2002, 2003, ele veio ao Brasil
e propõe exatamente algumas proximidades, parcerias, que se retomasse mais este trabalho, e ele começa a nos provocar um pouco no bom sentido, né? Se você me permite, eu destacaria aí, em 2005, a publicação, a tradução e, ao mesmo tempo, a publicação das Cartas Escritas da Montanha, não é? que junto com a professora Maria das Graças eu traduzi, e nós o convidamos a vir ao Brasil para para um colóquio. Não é? E nesse momento, quer dizer, acho que um processo de reaproximação, claro que nós já tínhamos ali professores, não é, na USP, que também já com um trabalho sobre Rousseau, sobre o século XVIII, não é? Mais precisamente lá, não é? Talvez um pouco na Unicamp, não é? Mas muito mais lá e sem querer enfim, me identificar apenas com a USP, onde fiz a minha formação, não é isso, mas, enfim, havia ali, não é, de alguma forma, um legado. Mas o que acontece quando ele vem, também alguns contatos começam a ser maiores, né? E me parece que a partir daí, né, até porque nesta vinda dele, depois outras, houve sempre também a preocupação, né, dele de ir a outros centros de pesquisa, que não só São Paulo, não é? E também outros pesquisadores, estudiosos, não é? Que começavam a aparecer. E nós, gradativamente, formamos aí um conjunto de grupos de pesquisa muito significativos sobre o século XVIII, sobre o Rousseau, especialmente. Não é? Quer dizer, nós temos isso no norte, no nordeste do país, não é? Na região central, no sul, no sudeste. Não é? Então, isto, hoje, há um conjunto de grupos de pesquisa que se espalhou e que permitiu depois, quando nós fizemos em 2012 os 300 anos, isso foi qualquer coisa assim de extraordinário, não é? Porque havia muita gente do país todo, então é sempre muito motivador isso, né? Quando você vê alunos de todo o país, e principalmente para os estrangeiros que aqui estavam, isto foi de um grande significado, né? Claro, nós somos um grande país, temos um número maior de pessoas, tudo mais, mas eles perceberam essa força que certamente se organizava. Então, eu tenho a impressão que nesses últimos 15 anos, né, 15, 20 anos, essa reorganização da presença do Rousseau, e que se traduz exatamente no número de grupos de pesquisa, com um trabalho significativo que vem acontecendo. E é curioso isso, né? Quando, enfim, alguns desses professores que estiveram aqui em 2012, se nós os reencontramos, ou lá, ou aqui, é sempre esse comentário deles, não é? Mas que coisa interessante, quanta gente, quantos alunos e quantos grupos já representativos. Tanto que, não é? Depois, também, como consequência, não foi só isso, é claro, não é? Mas, enfim, o Brasil que voltou à Sociedade de Estudos do século XVIII, né? E hoje nós temos a ABES, a Associação Brasileira de Estudos do século XVIII, então fazemos parte da Sociedade Internacional. Acho que isso é um bom sinal, é um sinal de que essa pesquisa cresceu, né? E está aí. Professor, uma última pergunta que eu queria fazer para a gente falar também um pouco sobre a situação atual, né? Política, enfim, essa crise também ecológica que a gente vive, né? Sanitária e tudo mais. O Rousseau, né, imagino que possa ajudar a gente a pensar tudo isso, né? Como você vê, então, a atualidade, né, desse pensamento? Acho que a pergunta seria mais ou menos essa, a atualidade do Rousseau. A atualidade? Eu acho que sim, você tem razão em uma coisa, a questão da natureza, principalmente, né? Quer dizer, nós, talvez, se há alguma coisa positiva nessa pandemia, nesse momento atual que nós vivemos, que de fato, não é? Quer dizer, é um momento desconcertante, difícil, né?
em todos os sentidos, não é? Ainda mais quando, além da pandemia, temos grandes dificuldades políticas e sociais, como nós as temos no Brasil, tudo fica um quadro muito mais nebuloso, né? E me parece que aí a atualidade, ou seja, como é que o Rousseau nos ajudaria a pensar, não é? Ele como tantos outros, né? Quer dizer, como um clássico, às vezes nos ajuda a pensar o nosso tempo. Quando ele nos põe, não é? O que é um clássico? Quando ele continua a nos pôr questões que estão presentes, né? Na atualidade, para além do momento em que seus textos foram escritos, né? E essa afirmação do Rousseau, né? Deste equilíbrio com a natureza, não no sentido como Voltaire lhe disse, né, quando ele publicou seus textos, olha, você quer que nós voltemos a andar de quatro no meio da floresta, né? Claro que não é nada disso que ele escreveu, né? Provavelmente Voltaire até sabia disso, mas enfim, ele o provoca. Mas essa natureza que não pode ser desrespeitada, que não pode ser destruída, não é? A todo momento, sem que haja consequências. As consequências aí estão. Não é? Quer dizer, é evidente que e a ciência provavelmente ainda tem muito a descobrir, não é? Sobre a Covid-19, mas algo foi talvez se esclarecendo um pouco, e era isso que eu dizia, se é que há algo positivo em toda essa situação, não é? Nós percebemos que talvez precisemos voltar a atuar mais em sintonia com a natureza, não é? A destruição da natureza, nós pagamos um preço muito alto por ela, não é? Quer dizer, e essa destruição resulta de um modelo econômico, de um modelo político. Claro que sim, não é? Quer dizer, em que nós vemos, né, o próprio processo de reabertura, por mais que ele tenha etapas, por mais que ele, não é, que possa ter sido pensado em alguns lugares mais, em outros menos, mas, não é, há um fator aí econômico, não é, presente e que vai cada vez mais pressionando e de alguma forma os governantes e as sociedades recuando, porque afinal, não é, aí temos as dificuldades da economia. Claro que nós as temos, mas o que me parece que talvez o Rousseau nos deixe, que é isso que ele chama deste estar em sintonia entre o homem e a natureza. Se a maneira como nós nos apropriamos dela é uma maneira apenas exploratória, apenas destruidora, não é? Retirando tudo que é possível, não é? Sem qualquer outra preocupação, chega um momento em que isso se esgota. E ao se esgotar, nós criamos as próprias condições, digamos, das consequências nefastas dessa destruição. E somos nós, seres humanos, que vamos arcar com essas consequências. Não é? Então, me parece que essa é a atualidade dele. Não é? Então, não é, olha, vamos voltar à natureza, a viver ali idílicamente, todos juntos, em nenhum momento ele nos diz isso. O que ele está nos dizendo este modelo, por isso, voltando até ao comentário, à tua pergunta inicial, né? Quando ele fala desta desigualdade na própria história da humanidade. Quando ele nos diz isso, veja, a humanidade escolheu este caminho, né? Que é o caminho do progresso, que é o caminho de um modelo econômico, que é o caminho da desigualdade, de um modelo político. Poderíamos ter escolhido outro? Poderíamos, não escolhemos. Né? Então, não vamos voltar no tempo, claro que não vamos simplesmente destruir este e encontrar um outro, mas é preciso, no mínimo, não é? Tentar entender e pensar a respeito. Porque este é um modelo que teve essa consequência, não é? De uma exploração contínua da própria natureza e de uma exploração, de alguma forma, dentro de um determinado modelo econômico, de sociedades menores pelas maiores, né, de determinadas atuações dos indivíduos dentro de uma sociedade por outra. E é isso que ele entende, que mesmo que haja toda uma regulamentação, é uma regulamentação
que estabelece como, digamos, como dado, como as relações, de certa maneira, normais em uma sociedade, legais, e que no entendimento Rousseau não são. Elas são simplesmente um direito do mais forte, instituído de alguma forma, e que, por medo, por insegurança, por uma série de razões, isto vai se instituindo, né? E vai se tornando legalizado, né? Gradativamente vai se legalizando, né? Mas me parece que a questão principal que uma leitura do Rousseau poderia nos despertar aí como atualidade seria essa, não é? Quer dizer, o homem não deveria se pôr, não é, de maneira tão oposta à própria natureza. E ao fazê-lo, é claro que ele instituiu um modelo econômico, social e político que agravou, que não só ratificou tudo isso, mas agravou e continuará a agravar cada vez mais, né? Me parece que é um pouco isso. Maravilha. Bom, muito obrigado, professora Maria Constância. Gostei muito da entrevista, acho que vai ficar esse registro aí para o pessoal, né, que queira estudar não só o próprio Rousseau, mas também todas essas questões, né? Acho que estudar um autor não por ele mesmo, mas pelas questões que ele coloca, né? Eu acho que é muito importante, é isso que eu tento mostrar, né, para quem depois vier assistir esse vídeo. Sim, porque acho que há isso, né? Você sempre pensa naquela afirmação do Ítalo Calvino, né? Um clássico é este indivíduo, né? Esta obra que tem uma atualidade, claro, não é em uma aplicação imediata, evidente que não, né? Mas aí não importa há quanto tempo ela foi escrita, mas a questão é, que medida aquele questionamento que ali está, é também um questionamento que suscita em nós outras indagações e a procura de respostas a essas indagações e novas indagações, né? Ou seja, nos faz pensar, né? E há uma vivacidade. Então, essa vivacidade me parece presente no pensamento rousseauiano. Com certeza. É isso. Muito obrigado, Maria Constância. Obrigada a você, Caio. Parabéns pela iniciativa, né? Muito boa, é ótimo. Obrigado. E vocês que assistiram também, eu agradeço. Deixem seus comentários aí para a gente continuar o diálogo, né? E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.